Olá, meus amigos do Estratégia. Estamos aqui agora por um simulado rápido de 10 perguntas sobre direito processual do trabalho da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Como essa fundação, como essa banca examinadora vem realizando vários concursos de TRTs Brasil afora esse ano, resolvemos pegar aqui 10 questões sobre princípios, atos, prazos e custas processuais para resolvermos junto com vocês. Então vamos lá para as 10 perguntas de processo do trabalho. Primeiro aqui, considerando-se os princípios gerais do processo aplicáveis ao processo judiciário trabalhista, é correto afirmar. Vejam que a FCC trouxe a letra A como correta, depois nós vamos analisar, vamos dizer por que as outras estão erradas. Mas ela diz estar correto que a irrecorribilidade das decisões interlocutórias é um dos aspectos da oralidade, plenamente identificado no processo trabalhista. Realmente, essa afirmativa está totalmente correta. O princípio da irrecorribilidade imediata das interlocutórias é um dos pontos mais importantes do processo do trabalho e, juntamente com o princípio da identidade física do juiz, é entendido como integrante do aspecto da oralidade, do princípio da oralidade. Então, como partes aqui integrantes do princípio da oralidade, nós teríamos a regra da identidade física do juiz e da irrecorribilidade imediata das interlocutórias, regras totalmente aplicáveis ao processo do trabalho. Por que as demais estariam erradas? Não se aplica o princípio da concentração dos atos processuais em audiência? Claro que se aplica. Nós temos aqui a regra da audiência una, da concentração dos atos em audiência. Nós sabemos que na audiência eu tenho ali a maioria dos atos processuais. Então está errado. Não há omissão nas normas processuais que justifique a aplicação subsidiária do processo comum. Errado também. O artigo 769 da CLT diz que nós vamos aplicar o processo comum havendo omissão e incompatibilidade. Havendo omissão nas normas processuais, fica a critério de cada juiz a aplicação do direito comum. Errado. Nós vamos aplicar as normas do direito comum. A execução trabalhista poderá ser promovida apenas pelas partes interessadas, não havendo impulso oficial ex officio. Errado. Artigo 878 da CLT, um dos mais importantes para a prova aqui, diz que o processo de execução pode ser iniciado de ofício. Então percebam uma questão fácil de ser resolvida aqui apenas com a análise dos princípios gerais do processo do trabalho. Seguindo para a nossa segunda aqui. Mirto, juiz de direito, indignado com determinadas situações que estão ocorrendo na empresa Z, gostaria de instaurar reclamação plurima trabalhista. Porém, há um princípio que impede que o magistrado instaure de ofício o processo trabalhista. Trata-se especificamente do princípio dispositivo, que é a mesma coisa de princípio da demanda, princípio da inércia. No processo do trabalho, assim como no processo civil, vige o princípio dispositivo da demanda, princípio da inércia. O juiz, por mais insatisfeito que esteja com uma determinada situação, ele não pode determinar o início do processo de ofício. Ele depende da provocação da parte. Isso nós temos no artigo 2º e 262 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho. Então, o princípio dispositivo é o que trata aqui da impossibilidade desse juiz aqui iniciar, instaurar reclamação plurima trabalhista. Os demais não tratam de forma específica sobre o tema aqui, a história trazida pela FCC. São princípios que se aplicam ao processo do trabalho, sim, mas não de forma específica aqui. Partindo para a nossa questão 3.
No tocante aos atos processuais, o fato impeditivo destinado a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu retorno para fases anteriores do procedimento é, então, o fato impeditivo que faz com que o processo avance sem possibilidade de retorno para fases anteriores é denominado de preclusão. Lembra que preclusão é a perda da possibilidade de realização de um ato processual. Então, preclusão é a perda da possibilidade de realização de um ato processual. Percebam o seguinte, no exemplo mais simples acerca de preclusão. Foi proferida sentença me condenando. Posso interpor recurso? Posso. Posso interpor o recurso ordinário. Em quantos dias? 8 dias. A partir do 9º dia, eu não posso mais interpor o RO. Eu perco a possibilidade de realização desse ato. Isso faz com que o processo avance. Nós teremos o trânsito julgado aqui e o próximo passo, caso não haja o pagamento voluntário, nós passaremos para o processo de execução. Então, a preclusão aqui permitiu o avanço do processo. E vejam, eu não posso depois voltar para realizar novamente aquele ato. Então, a preclusão é esse fato que permite o avanço do processo e obsta, impede o retorno a fases anteriores. Então, cuidado com isso daqui. Indo para a nossa questão 4. Ana Maria, representante legal da empresa Chuba, recebeu intimação na reclamação trabalhista proposta por Ana, sua funcionária. Considerando que a intimação ocorreu no sábado, vou destacar aqui, considerando que a intimação ocorreu no sábado e que segunda-feira é feriado nacional, será considerada que a intimação foi realizada. Vamos lá, vamos tomar cuidado com isso daqui. Primeiro, temos que ler a súmula 262 do TST. A súmula 262 diz o seguinte: se a notificação ocorreu no sábado, nós vamos presumir que ela foi realizada no primeiro dia útil seguinte. E vamos iniciar a contagem no próximo dia. Então, se a intimação ocorreu no sábado, eu vou presumir que ela foi realizada no dia útil seguinte. E o início da contagem se dará no próximo dia. Considerando que segunda fosse dia útil, o que não é aqui no exemplo, mas vamos chegar lá. Considerando que fosse, a notificação, a intimação recebida no sábado, ela seria presumidamente realizada na segunda. O que eu faço com a segunda? Excluo. E o início da contagem seria feito na terça-feira. Isso se segunda-feira fosse dia útil. Só que no nosso exemplo não é. Segunda-feira é feriado nacional. Então eu vou presumir que a notificação foi recebida na terça. E aí vou começar a contar na quarta-feira. Então vejam, será considerada que a intimação foi realizada na terça-feira, não vai ser na segunda, porque a segunda é feriado nacional, na terça-feira, e o prazo processual começará a correr na quarta-feira. Isso daqui de acordo com a súmula 262 do TST. Então, realizou no sábado, presumo que ela foi realizada no primeiro dia útil. No nosso caso aqui, segunda-feira é feriado nacional, então presumo que foi realizado na terça. E o início da contagem se dará na quarta-feira, próximo dia útil. Então, letra C, a única correta. Todas as demais trazem situações
erradas. Tomem cuidado com esse ponto aqui. Essa súmula 262, muitas vezes, ela é cobrada nos concursos da Fundação Carlos Chagas. E como nós temos, nesse ano de 2013, vários concursos que já foram realizados pela FCC e outros que ainda serão realizados, nós temos muitas questões que tratam dessa matéria. Então, eu acho que vale a pena dar uma lida com carinho nessa súmula 262. Partindo aqui para a questão 5, já uma questão sobre custas. As custas processuais, no caso de interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, deverão ser. Então vamos lá. O que nós precisamos saber sobre custas? As custas no processo de conhecimento estão lá no 789 da CLT. Elas são calculadas em 2% sobre o valor do acordo, o valor da condenação, o valor da causa. Então nós temos que ler primeiro o 789 para saber acerca da condenação ao pagamento das custas. Então vejam, o vencido será condenado ao pagamento das custas em 2% sobre algumas situações, que pode ser o valor do acordo, o valor da condenação, o valor da causa. Perfeito. O 789, parágrafo 1º, diz que o vencido pagará as custas ao final. Ao final significa o quê? Com o trânsito em julgado. Perfeito. Mas o próprio parágrafo 1º fala de uma situação excepcional, fala do pagamento das custas quando houver interposição de recurso. Percebam que é a hipótese tratada pela FCC. Só que a FCC, para tentar te levar a erro, disse aqui no caso de interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, para talvez você pensar que haja uma norma específica para mandado de segurança. Não, não há. O que interessa aqui, no caso de interposição de recurso, qualquer que seja, o ordinário, em mandado de segurança, num procedimento comum, o que interessa aqui, no caso de interposição de recurso, o parágrafo 1º diz, se você vai interpor recurso, as custas, elas entram no conceito do preparo. Então, se eu vou interpor recurso, eu tenho que demonstrar o preparo. O preparo engloba custas mais depósito recursal para o empregador. Estas custas aqui, elas serão depositadas quando? Elas serão pagas e comprovado o pagamento dentro do prazo recursal. Então, quero interpor recurso, pego o valor das custas, pago e comprovo o pagamento dentro do prazo recursal. Letra B estaria correta. Vamos lembrar apenas da súmula 245 do TST. Essa súmula 245 fala o seguinte: você tem até 8 dias para interpor o recurso. Se você interpuser no 8º dia, provavelmente aqui você fará a comprovação das custas e do depósito recursal. Mas se você interpuser o recurso no 3º dia, você continua tendo até o 8º para comprovar o pagamento das custas e depósito. Então vamos lembrar sempre dessa súmula 245, porque lá na parte de recursos, ela é sempre lembrada pela Fundação Carlos Chagas. Continuando aqui, partindo para a nossa questão 6. Maria, advogada da empresa rural, foi intimada no Diário Oficial Eletrônico para cumprir determinação do magistrado em 5 dias. Porém, Maria está com dúvidas a respeito da contagem do prazo processual, indagando João, seu colega de trabalho, a respeito da respectiva contagem. João deverá responder que os prazos processuais. O que a FCC colocou aqui? Os prazos processuais
contam-se com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e são contínuos e irreleváveis. Essa daqui é a regra do artigo 774 da CLT. Vejam que eu vou excluir o dia do começo e vou incluir o dia do vencimento. E os prazos, eles são contínuos e irreleváveis. Vejam que eu vou aplicar sempre essa regra do 774. A contagem do prazo, ela começa do dia do conhecimento. Mesmo em ação rescisória, que é um rito especial, mais tratado pelo CPC que pela CLT, eu aplico o 774. Nós não vamos aplicar aqui, cuidado com isso, o artigo 241 do CPC, que fala de juntada aos autos do mandado, nada disso. Eu sempre vou aplicar o 774. Esse artigo 774 que diz que os prazos são contados com a exclusão do primeiro dia e inclusão do dia do vencimento. Isso significa dizer o seguinte: se eu sou intimado hoje, eu excluo o dia de hoje, não conto o dia de hoje, começa a contar amanhã, primeiro dia útil. Então, excluo o dia de hoje, o dia da intimação, começa a contar amanhã, primeiro dia útil. E vou poder realizar o ato, inclusive no último dia. Tenho o expediente inteiro do último dia para a prática do ato. Isso que significa dizer inclusão do dia do vencimento. Posso realizar o ato, inclusive durante o expediente, até o último minuto do expediente do último dia. Partindo aqui para a nossa próxima, para a questão número 7, é uma questão sobre prazos. Vejam que a questão, em todas as situações, em todas as alternativas, ela vai trazer a diferença entre prazos dilatórios e prazos peremptórios. Então, eu tenho prazos dilatórios, prazos peremptórios. Vale a pena relembrar o conceito de prazo dilatório e prazo peremptório. O prazo peremptório, vamos colocar aqui para vocês anotarem, o prazo peremptório, ele é criado no interesse do Estado. O prazo peremptório é criado no interesse do Estado. Vejam que esse prazo peremptório, ele não pode ser alterado pelas partes. Fixem aí o conceito com o prazo peremptório mais comum, o prazo dos recursos. Vejam que o RO, o recurso ordinário, tem que ser interposto no prazo de 8 dias. As partes não podem convencionar prazos diferenciados. Ô parte, vamos convencionar aqui a interposição de RO no nosso processo em 15 dias? Não, nós não podemos. O prazo é peremptório, ele foi criado no interesse do Estado, as partes não podem alterá-lo. Já os prazos dilatórios, eles são prazos criados no interesse das partes. Esses daqui podem ser alterados pelas partes. Vejam aqui que elas possuem natureza dispositiva. Dispositiva porque as partes podem alterar os mesmos. Então, olhando por essa diferença aqui, ó, vamos analisar a A. Peremptórios decorrem de normas que permitem a parte dele dispor. Não. Peremptório, as partes não podem alterar, não podem modificar. Está errado. B. Peremptório, em regra, podem ser objeto de convenção. Não, acabamos de ver que não. Convencionais, em regra, não são dilatórios. Geralmente, os prazos convencionais são dilatórios, sim, porque as partes estão convencionando. Então, está errado. Dilatórios podem ter a prorrogação autorizada pelo juiz a qualquer momento. Não, os dilatórios, eles só podem ser aqui prorrogados se houver a convenção antes do seu término. Uma regra importante lá do Código de Processo Civil. As partes só podem alterar antes do seu término. E aí,
nos sobrou a letra E, que é a correta. Os prazos dilatórios decorrem de normas de natureza dispositiva, ou seja, que foram criadas no interesse das partes. Então vejam que as demais foram excluídas simplesmente pela análise do conceito de prazo peremptório e prazo dilatório. Partindo aqui para a nossa questão 8. O seguinte comando do CPC é considerado incompatível com o processo do trabalho, de acordo com o entendimento sumulado pelo TST. Entendimento sumulado aqui, pessoal, não é porque tem súmula, não. Entendimento sumulado aqui é porque existe entendimento que não é apenas jurisprudencial, não são apenas acórdãos soltos aqui. O entendimento sumulado que a FCC quis mencionar, na verdade, nós vamos ver que é uma OJ. Então, existe um entendimento firmado pelo TST numa OJ. Qual é aqui o comando considerado incompatível com o processo do trabalho? Vamos lá. Vamos analisar a A. Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando essa for omissa, o juiz determinará os prazos, tendo em conta a complexidade da causa. Isso daqui é compatível com o processo do trabalho. Essa regra aqui, ela se encontra no artigo 177 do CPC. E 177 do CPC, ele é compatível, ele é aplicável ao processo do trabalho. Então, risca essa daqui. Vamos para B. Quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. Essa informação está no artigo 191 do CPC. Essa daqui é incompatível com o processo do trabalho. Achamos aqui a informação, o comando incompatível com o processo do trabalho. E aí vamos para a OJ que eu havia mencionado. A incompatibilidade do artigo 191 do CPC com o processo do trabalho está na OJ 310 da SDI1 do TST. Muitas vezes a FCC traz essa OJ 310. Vejam que no processo do trabalho os litisconsortes podem ter diferentes procuradores, que isso não vai alterar os prazos processuais. Os prazos continuam sendo simples. Então essa regra é a incompatível. A C, salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Já vimos numa questão anterior que essa regra também é aplicável ao processo do trabalho. Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Está correto, é o artigo 185 do CPC que nós aplicamos aqui ao processo do trabalho também. Ele é compatível. Por fim, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, a parte provar que o não realizou por justa causa. Isso daqui também é compatível com o processo do trabalho. Essa é a regra do artigo 183 do CPC sobre preclusão temporal. Então também é compatível. A única regra realmente incompatível é a letra B. Partindo aqui para a 9, para a nossa questão número 9. No que diz respeito aos princípios do processo, do direito processual do trabalho, é correto afirmar que... Vamos observar logo a B. Vamos aqui para aquela que é considerada correta. A consolidação das leis do trabalho encerra algumas hipóteses que operacionalizam o princípio inquisitivo no direito processual do trabalho. Vamos lá. Princípio inquisitivo, ele é o oposto do princípio da inércia. Ele é o oposto do princípio da inércia, chamado também de dispositivo.
Então, o princípio inquisitivo, ele é aplicado em algumas hipóteses no processo do trabalho? Perfeito, é isso mesmo. Vou colocar aqui artigo 878 da CLT, artigo 856 da CLT, artigo 39 da CLT. São 3 situações aqui em que eu tenho a incidência do princípio inquisitivo. São situações em que o juiz vai atuar de ofício. 878 fala de quê? Execução. Processo de execução iniciada de ofício pelo magistrado. 856, dissídio coletivo, iniciado de ofício. Artigo 39 da CLT, reclamação trabalhista para reconhecimento do vínculo e anotação da CTPS, iniciada de ofício. Leiam esses 3 dispositivos aqui, vocês vão perceber que em todos eles o processo está começando de ofício, pelo próprio magistrado. O processo de execução, dissídio coletivo e ação para reconhecimento do vínculo de emprego e anotação da CTPS. Todas as demais aqui, A, C, D e E, trazem situações erradas, trazem informações equivocadas em relação ao processo do trabalho. Olha, a consolidação das leis do trabalho é norma lacunosa em relação ao princípio da probidade, razão pela qual é incompatível a sua aplicação. Errado, claro que o princípio da probidade é aplicado, o princípio ali da boa-fé, ele é aplicado sim. Eu tenho possibilidade de aplicar as sanções por litigância de má-fé no processo do trabalho. C, o princípio dispositivo, também chamado de princípio da demanda ou da inércia, não tem aplicação no processo do trabalho? Claro que tem, totalmente errado. Então, errado a A, errado a C. D, o princípio da instrumentalidade é aquele segundo o qual, quando a lei prescrever ao ato determinada forma, cominando nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar a finalidade, de modo que não é aplicável ao processo do trabalho. Claro que eu aplico o princípio da instrumentalidade das formas ao processo do trabalho, já que é um princípio que anda junto com o princípio da economia, com o princípio da celeridade. Por fim, o princípio da concentração decorre da aplicação conjunta de vários princípios procedimentais destinados a regulamentar e orientar a apuração de provas e a decisão judicial em uma única audiência, e se aplica ao direito processual do trabalho, apesar de disposição prevista na CLT ter sido revogada. Claro que não foi revogada. A disposição, o artigo 849 da CLT, que trata ali da audiência una, que trata ali da prática dos atos processuais em audiência, ele não foi revogado, ele continua em vigor. E aí, partindo para a nossa última questão do simulado Fundação Carlos Chagas. Quanto ao processo judiciário do trabalho, é correto afirmar. Vejam que a FCC traz muitas vezes, e já trouxe em concursos desse ano, de 2013, informações sobre o artigo 769 da CLT, sobre a aplicação subsidiária do processo comum ao processo do trabalho. A CLT trata de processo do trabalho, sim, mas não trata de todos os temas. Então, ela mesmo reconheceu a possibilidade de aplicação subsidiária das normas do processo comum. Então vejam, é correto afirmar que, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária, perfeito, do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as regras da CLT. É exatamente isso que diz o artigo 769, que eu mencionei aqui para vocês da CLT. O processo comum será fonte subsidiária se houver omissão e se não houver incompatibilidade com as regras da CLT. Vejam, cuidado, porque muitas vezes a FCC fala que o processo comum será uma fonte primária. Não, está errado, não é primária, é subsidiária, é secundária. Então, com base nisso daqui, as demais
questões estão erradas e tratam do mesmo tema. Então, com base nisso, nós fechamos esse nosso primeiro simulado de Direito Processual do Trabalho da Fundação Carlos Chagas. Reunimos questões aqui de temas diversos, de nulidades, de custas, de princípios do processo do trabalho, que são rotineiramente cobrados em prova pela FCC. Então, nos vemos nos próximos simulados.